E eu quero recomendar a vocês, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo o nosso café na Betfagé. E eu quero dizer a vocês que o nosso Ministério Multimídia está cada vez melhor, cada vez mais bonito. Quem acessou recentemente lá na Beira-Mar, o vídeo da Beira-Mar, percebeu na abertura. Quem já acessou? Levanta a mãozinha em sinal. Ai, que maravilha. Então, quem acessou o último, percebeu já o profissionalismo da abertura, com uma vinheta assim maravilhosa, digna de Hans Donner. Olha o sotaque, Hans Donner. Uma coisa fantástica, tá certo? Muito gostosa, muito bonita, vale a pena você acessar e ver todo o nosso vídeo, que está já bombando com mais de 100, percebeu não? Com mais de 100, e a tendência é crescer cada vez mais, porque eu prometi no meu site Benedictus que em breve iremos pregar em húngaro e turco, que nem o diabo entende, de modo que será realmente uma bênção muito grande. Amém? Vamos ouvir um louvor com nosso irmão Antônio Remígio Maia, em nome de Jesus. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá de te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá
pode te impedir de ver a luz. Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Ouçamos o nosso querido Zanini também, louvando ao Senhor. Amém, Zanini? Já está? Ok. Bendito seja Deus. Bom, nós vamos louvar o Senhor, e eu rogo as orações dos santos do Senhor, não é? Para se concentrarem na letra e não no desafinado, amém? Quando em cativeiro te levarão de Sião, e os teus sacerdotes prantearão de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, não lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Libertará. Bendito seja o Eterno, maravilhoso é o seu nome, e nós damos graças a Deus, porque estamos mais uma vez, e como sempre estamos aqui na presença do Eterno.
a gente quer trazer hoje uma mensagem, digamos assim, diferenciada, não é? Para quem nos assiste, digamos, pela primeiríssima vez, nós queremos recomendar que há outros vídeos neste mesmo site, onde eu e outros trouxemos aqui mensagens relativas à família cristã. E muito tempo para trás, a gente também já teve outras mensagens mais, digamos assim, detalhadas nos vários aspectos da família. E não foram gravadas porque não estávamos ainda com o multimídia, com o nosso culto online. Mas, de modo objetivo, sintético e brevíssimo, como sempre, a gente quer falar um pouquinho hoje sobre planejamento familiar, não é? Planejamento familiar. Havia alguém mais para louvar que eu não perguntei? Havia? Não. Então, planejamento familiar. Se possível for, eu vou pedir a nossa camera woman, vai fazer outro nível, não é? E o cable man ali atrás, no multimídia, que fechem tanto quanto possível, abrindo e fechando, aqui no nosso planejamento familiar, ok? Bom, antes de mais nada, todos nós, cristãos dos mais diferentes segmentos, não é? Sabemos que a Bíblia começa no livro de Gênesis, que é justamente o livro dos princípios, o livro dos começos, que em hebraico é Bereshit. Não sei se a pronúncia correta é esta, mas Deus o sabe. Então, Bereshit seria em hebraico, em hebraico, o princípio de tudo. E um pouco mais na frente, após a criação de tudo, e Deus coroa todo o seu trabalho fazendo o que, minha gente amiga? Criando o homem e a mulher, não é? Eu já falei aqui, repito para quem não tinha ainda pego antes, que a maior criação de Deus não é o homem, que é meio feio, desengonçado, desajeitado, descabelado, despenteado. A maior criação de fato é a mulher, esta obra raríssima na criação de Deus. Mas ele vai dizer o seguinte: crescei e multiplicai, povoai a terra. E ao longo dos milhares de anos, nós percebemos que o homem obedeceu rigorosamente este mandamento, de modo que nós já somos hoje na Terra, no planetinha Terra, praticamente 7 bilhões de pessoas. Estamos chegando já em 7 bilhões de habitantes. E segundo a Rio+20, recém-finda, né? E todos os defensores da ecologia, dizem eles que não dá mais. A Terra está lotada, superlotada. Exageros à parte, eu quero dizer o seguinte: que o povo de Deus já deu sua parcela de contribuição para a população mundial. De modo que, há anos, as famílias, por exemplo, brasileiras, latino-americanas e brasileiras em particular, elas tinham acima de 10 filhos. Já falei aqui que minha tia teve 22. Olha que maravilha, 2 times de futebol. Ela mesma conseguiu esta proeza de ter 22 filhos. Mas outras tias minhas vieram diminuindo esta produção. 15, 14, 7, a minha mãe teve 6, ainda influenciada pela minha tia. Então, o que aconteceu? Eu tive 2. Porque nós chegamos à conclusão de que é importante a nossa contribuição quanto ao crescer e multiplicar e povoar a terra, mas nós temos que ter responsabilidade e desejo de não só colocar no mundo o ser humano, o filho, a filha, mas de educá-lo, de educá-la com dignidade, de dar a eles o nosso melhor, perfeito? E isso não é fácil, especialmente nos últimos tempos,
que são tempos difíceis. Não é fácil. Portanto, repito, quanto ao crescer e multiplicar, e encher a terra, povoai-a, dominai-a, eu penso que, de há muito, o povo de Deus já deu sua parcela de contribuição. Eu não quero dizer com isso, não estou aqui advogando, fazendo apologia à exterminação do ser humano, ou que ninguém tenha mais filhos, nada disso. Se você tem condições, você, povo de Deus, crente, tem condições de ter 10 filhos e dar a eles, a cada um deles, amor, educação, boa educação, bons colégios, saúde, se você tem essa condição, tenha-os, nada contra. Agora, o que não se pode, na verdade, ainda, a palavra não é admitir, o verbo não é esse, o que é triste é percebermos que muitas famílias ainda estão no crescer e multiplicar, mas de um modo irresponsável. Aí o que acontece? Os filhos nascem, as famílias não têm condições de criá-los, e aí muitos se desviam do bom caminho, e depois vão argumentar que não tiveram as condições mínimas de vida que o pai e a mãe deveriam proporcionar a eles. Argumentação mentirosa, falaciosa, que não tem razão de ser, mas que é ainda hoje utilizada por muitos filhos. Então, a nossa palavra aqui é o seguinte: planejamento familiar, ele é focalizado de diferentes maneiras, conforme o segmento cristão, ou não. A rigor, nós temos 2 canais, ou 2 métodos para o planejamento familiar. O casal recém-casado, ele pode e deveria, a meu juízo, fazer o planejamento familiar. Porque quando se casam, o desejo natural é que logo tenham filhos. Isso é a coisa mais natural do mundo, especialmente nas mulheres, não é? Às vezes no homem, mas geralmente nas mulheres. Mas seria interessante que o casal pensasse, repensasse, analisasse, para ver se já tem condições, se já é hora de pôr filhos no mundo. Até porque, como dizia a velha Bíblia no Antigo Testamento, o casal no Antigo Testamento tinha 1 ano, no mínimo 1 ano, onde o homem não ia à guerra. Havia esta lei em Israel: o jovem, o homem ficava em casa, como diz o texto bíblico, provendo alegria, é só alegria, para a nossa alegria, vocês entenderam? Para a nossa alegria. Então ficava o homem em casa 1 ano, que era o que você e eu chamamos de lua de mel, perfeito? Só depois de 1 ano é que este casal estava naturalmente pensando já em ter filhos. Ora, se isto é verdade, se isto foi verdade na sociedade israelita de praticamente 7.000 anos atrás, quanto mais vale a referência, o modelo para hoje. Então, repito, se o casal quer ter filhos, que os tenha. E se quer ter o primeiro ano, que os tenha. Agora, pensem para ver se tem condições para tal, para dar dignidade, em todos os sentidos, à sua prole, aos seus filhos. Então, há 2 métodos. O primeiro é o método que a Igreja Católica e Apostólica Romana largamente defende, que é o método natural, no caso, a tabela. Ora, este método existe, sempre existiu. Mas o problema é a incontinência, o problema é a obediência, o problema é a resistência, o problema é que nem sempre, 90% dos casos, os 2 pombinhos não conseguem obedecer à tabela, porque o amor tem certas coisas que não tem condições de, na verdade, esperar o tempo bom à luz da biologia. Não é possível. Então, este método defendido por padres que não têm filhos, por isso eu acho que também defendem com unhas e dentes tal teoria, como dizia minha avó, é fácil falar,
mas quem é casado é dificílimo obedecer. O método 2 é o método chamado de anticoncepcionais vários, em suas várias formas. Perfeito? Camisinha, DIU, não é isso? E tantas outras coisas que existem aí, estão ao alcance da mulher. Perfeito? Então, é importante, não quero me aprofundar nisso, é uma palavra aqui de no máximo meia hora. O importante é que o casal tenha esta consciência, especialmente o povo de Deus, que não somos coelho, que embora alguém se chame coelho, este tal não é dele. Ou seja, ele não está obrigado a procriar indefinidamente, não é? Até porque se você tem coelho em casa, você em casa aí, um abraço. Então, se você tem coelho em casa, basta colocar um casalzinho no quintal e em breve você terá uma produção magnífica de coelhos. Mas nós não somos coelhos, não somos coelhos. Então temos que ter, na verdade, o bom senso para a gente saber o que a gente pode fazer, que a gente pode dar de melhor aos nossos filhos. Alguém disse, pastor, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é não ter juízo, é sem noção. Isso é exagero, pessoal, isso é exagero, não é? Tantos quantos o casal possa e queira planejar. É isto que eu particularmente defendo, não é a Beth Fagé que assim o diz, mas esta é minha visão pessoal enquanto pastor e enquanto pai de 2 homens hoje já adultos, um com 26 anos e o outro com 24 anos. Portanto, penso que tenho alguma experiência. Este ano agora, aliás, este mês, no dia 28 agora, eu celebrarei 29 anos de casado. Bendito seja o Eterno. E detalhe importante, com a mesma mulher. Que maravilha, que maravilha. Porque tem muita gente, né, por aí, já no 5º, 6º, 7º casamento. E o mais curioso é que alguém pergunta, e aí, o que você acha da experiência? O casamento não é eterno? Ele vai e sai com aquela máxima de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Quer dizer, é um cara de pau, desculpa. Não tem ideia do que é realmente o amor, não é? A responsabilidade. Mas enfim, então veja, o mundo está em crise, meus irmãos, nós sabemos disso, está a Europa aí, infelizmente, com gravíssima crise financeira, econômico-financeira. Esta crise respinga em todos os lugares do mundo, porque a economia, desde a globalização, na terceira fase, que é a fase industrial, a globalização tem 3 fases, para quem não percebeu. A fase mercantilista, que foi de 1450 a 1850, a fase expansionista, perfeito? E a fase, vamos chamar de fase industrial, que é a fase agora, a fase de hoje. Então, o que acontece num país, por menor que seja, lá no fim do mundo, vai afetar o teu negócio, a tua bodega, a tua mercearia, o teu comércio aqui. Porque desde o começo do século que o mundo econômico-financeiro não tem fronteiras. Você aperta hoje o botão de um computador e teu dinheiro voa para outro país em função de segundos, em razão de segundos, perfeito? E isso abala sistemicamente a economia mundial. Nós temos que ter esta consciência de globalização, especialmente a financeira, a bancária, o sistema interbancário. Então, fingir que não há crise, francamente, é um desatino, é não ter noção das coisas, é um sem noção, realmente sem noção, perfeito? A pergunta é, pastor, como é que eu, enquanto pai de família, posso enfrentar a crise? Meus irmãos, eu não quero ser aqui professor de economia, o que não é o meu caso, tá certo? Mas eu penso que como empreendedor, para usar uma palavra em moda, como empreendedor já há 30 anos, eu tenho alguma noção de como a gente pode sobreviver, ao menos, ao longo de 30 anos. Uma delas é a seguinte: o casal deve enfrentar a crise
como o nome já diz, juntos. Juntos. Os dois juntinhos. Eu não quero aqui acender nenhum tipo de, digamos, de lutas internas e pessoais entre casais, mas eu tenho consciência de que muitos casais cristãos, Zanini, a mulher não tem noção, no bom sentido, de quanto o marido ganha. Por quê, pastor? Porque ele mente para ela. Ele mente. Ele esconde totalmente o que ele ganha, por uma série de razões, dentre elas, para que a mulher não fique pedindo, insistindo, querendo coisas, e aí ele, para se precaver, diz: como é que foi o mês? Foi péssimo. E a venda? Foi nada. A orar. Então, isto acontece, e não adianta eu dizer que não, porque é fato. É fato. Já começa mal, a meu ver. Já começa mal. Porque se não há confiança no casal, para que os dois possam gerenciar as suas finanças, como é que fica o planejamento familiar? Como é que fica? Fica impossível. Porque ele está gerenciando uma coisa na cabeça, não está participando a ela do que está acontecendo, tá certo? Imaginemos, os dois começaram, são empreendedores. Só um exemplo aqui, estou falando de empreendedores, depois falo de pessoas assalariadas, normalmente, né? A empresa cresce, eles crescem juntos, há mais compras, há isso, aquilo, perfeito? Acontece que só ele trabalha, porque é o modelo, digamos, padrão latino-americano. Latino-americano é o modelo padrão, onde só ele trabalha, ele é o provedor. Então a mulher vai percebendo, ok? A coisa está fluindo e começa a comprar, e vai, o padrão sobe e a coisa vai andando. O problema é que em certo momento de crise, como agora, nos últimos 4 anos, para falar pouco, a empresinha do meu irmão, ela está sofrendo. Mas ele não tem coragem de chegar para ela e dizer assim: minha filha, o tempo de vacas gordas passou. Nós estamos agora no tempo de vacas magras. E nós precisamos apertar, nós precisamos cortar despesas, nós precisamos gerenciar nossa vida de novo. Se ele não for homem o bastante, e crente, e sincero, e honesto, e transparente, e claro, para fazer isso, o que vai acontecer? Ele continua, perfeito? Trabalhando, sofrendo sozinho, tendo uma gastrite nervosa, ou úlcera do duodenal, ou coisa pior, não revela a mulher, e a mulher pensa que tudo está como antes no quartel de Abrantes. Tudo está como antes. E ela não entende o mau humor dele. Ela não entende aquele sentimento de tristeza, de melancolia que há agora no coração dele e nos olhos dele. Ela não entende porque, de repente, o humor dele mudou em casa. Ela não entende nada porque não lhe foi dito nada, e nada é nada. Filosofia Falconetti. Um abraço, Falcão. Está me entendendo? É desse jeito. O que acontece? Ela continua querendo gastar nas mesmas coisas e ele querendo apertar. Mas como não há comunicação, não há gerenciamento. E aí vem as brigas eternas. Até um dia em que ele perceber que tem uma coisa chamada casamento, onde não é um só que casa, os dois se casam, perfeito? Então, quando a pessoa casou, você, meu irmão católico, apostólico romano, quando você casou, você jurou aos pés da cruz que seria fiel na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez. Você jurou, fingiu e enganou, e não cumpriu. E não cumpriu. Então, para evitar isso, há uma coisa chamada comunicação. Comunicação, clareza no casal.
aprender um pouquinho. Eu só adiantei um pouquinho, eu quero voltar e dizer o seguinte. Hoje em dia, entendam, nos últimos 10 anos, a mulher ela avançou no mercado de trabalho. Perfeito? Profissões que antes não havia mulheres, onde não havia mulheres, hoje em dia estão presentes, até porque elas são maioria. Então, elas se diversificaram, se capilarizaram, estão assim, né, espalhadas, no melhor sentido da palavra, em todos os segmentos. Tem mulheres comandantes de avião. Inclusive, recentemente, um gaiato, a não dizer palhaço, desceu do avião pela Polícia Federal porque soube que a comandante era uma mulher. Sabiam disso ou não? Ele disse que eu devia ter sido informado que o comandante era mulher, porque eu vou descer desse avião. Aí, uma aeromoça comunicou à comandante e ela prontamente disse: tira esse gaiato daí. E a Polícia Federal subiu e tirou o gaiato. Perfeito? Bem feito. Eu também acho. Bem feito. Então a mulher está, Edivar, em todos os segmentos. Perfeito? Trabalhando. Então, o que se recomenda hoje em dia? Preferencialmente que ele trabalhe e que ela trabalhe também. Perfeito? Ele e ela trabalhem. Porque os dois trabalhando, o processo de gerenciamento familiar fica menos difícil. Não é mais fácil, não vou utilizar mais fácil. Fica menos difícil. Porque um ajuda o outro. Perdão, desde que em ambos haja cumplicidade. Perdão, alguém me dá água, por favor? Obrigado. Aqui. Obrigado. Pausa para a água, bendito seja. Então, quando há cumplicidade, a coisa rola melhor, muito melhor. Perfeito? Então, ele trabalha, ela trabalha. No caso dos dois pombinhos trabalharem, recomenda-se que tenham conta no mesmo banco. Eu acho impressionante quando eu percebo alguns casais onde ele trabalha e tem uma conta num banco, ela trabalha e tem uma conta no outro banco. Aí um diz para o outro: minha filha, vamos colocar a mesma conta, afinal somos casados, misericórdia, do mesmo banco. Eu não, teu dinheiro é teu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Se pensarem assim, está péssimo. A meu ver, péssimo. Não há cumplicidade, não há confiança. Teu dinheiro é teu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Não vamos unir as coisas. Primeiro erro, não é, pessoal? Perfeito? Aí vem a argumentação: não, porque quando eu casei contigo, eu tinha conta já no banco tal. E tu tinha a tua conta no banco tal. Por que eu tenho que mudar agora? Você fica no seu banco e eu fico no meu banco. É brincadeira. Tá certo? Bom, vocês sabem que hoje em dia os bancos, como sempre, lucram bilhões e bilhões e bilhões ao trimestre. Não é ao ano, minha gente amiga. É ao trimestre. Se há uma casta que lucra no Brasil há décadas, chama-se casta de banqueiros. Perfeito? Então, se vocês não unirem as contas no mesmo banco, que vai a primeira dica: conta conjunta. Segunda dica: somente 2 cartões de crédito. Pastor, é porque o senhor não entende. Eu vou lhe explicar. Eu sou um homem de negócio, eu sou um profissional liberal, eu tenho vários cartões. Não farei propaganda que eu não sou doido, ninguém me pagou para isso. Eu tenho um cartão tal, tenho um cartão tal, tenho um cartão tal. Porque o senhor sabe, eu utilizo um, porque um dá mais status do que o outro, porque um... Eu também fiz isso um dia. Um dia eu também fiz isso. Eu tinha vários cartões de crédito. Quando chegava a época de renovação,
havia várias cobranças. Perfeito? Outra, é dificílimo você coordenar as suas compras. A tendência é você diversificar, meter o braço no cartão. Perfeito? Quando está quase estourando um, sabe que está estourando na cabeça, mas não tem a planilha dele, pega o outro, pá, vai no outro, e aí estoura completamente o orçamento familiar. Por quê? Porque você tem crédito. Os bancos mandam cartões para vocês sem que vocês os peçam. Perfeito? Então, eu recomendo que vocês utilizem apenas um único cartão. Peguem o melhor deles, o melhor, aquele que te dá o maior índice, o maior número de créditos, maior quantidade de crédito, e meta bronca nele. E o mesmo cartão da mesma bandeira, para também não ter que pagar outra taxa, estão me compreendendo? Da mesma bandeira, deem para as suas mulheres. Aí teremos uma conta única, conjunta, e 2 cartões, sendo que um depende do outro e da mesmíssima bandeira. Só aí você já economizou barbaridade. Economizou em taxas, facilitou a sua observação, o seu acompanhamento, perfeito? E a sua vida vai passar a ser melhor, te garanto, nesta simples mudança de uma conta conjunta com 2 únicos cartões. Pastor, isso não me afeta. Eu tenho 3 cartões, eu tenho 4 cartões, eu tenho 5 cartões e vou continuar utilizando. Tudo bem. Eu estou apenas sugerindo como você poderá melhorar o teu gerenciamento familiar. Se você pensa que não fazendo isso não vai mudar você, as suas fazendas em nada, tudo bem, continue fazendo como você está fazendo, não tem problema. Então, a primeira providência chama-se conta conjunta, né? A segunda providência, até porque as taxas vão cair, porque você uniu, negocia com o gerente, e a coisa melhora. No caso do casal, 2 cartões, da mesma bandeira, da mesmíssima bandeira. Perfeito? Pastor, já fiz isso, ou penso que vou fazer. Qual é a próxima providência? A próxima providência é você sentar à mesa. E colocar as contas todas que você tem. De um lado, receita, o que você ganha, do outro lado, despesa. Perfeito? Aí você põe lá, se você mora de aluguel, o aluguel da sua casa ou do seu apartamento. Coloca lá o plano de saúde, se você tiver, que no Brasil são pouquíssimos os que têm, lamentavelmente. Porque saúde pública é uma vergonha, feita por sem vergonha no Brasil. Então você coloca lá, aluguel, saúde, alimentação, quanto você gasta com alimentação mensal, a educação dos filhos, se você já os tem, perfeito? Coloca lá a comunicação, ou seja, gastos com comunicação, celular, quantos você tem? Pastor, lá em casa são 4 celulares, ou são 5, conforme o número de filhos. Só que um é da firma tal, o outro é da firma tal, o outro da tal. Isto não é inteligência, isto não é razoável. Recomenda-se que você faça um plano chamado de grupo da mesma operadora. Você vai ter mais abatimentos, vai facilitar, você vai se comunicar entre si sem despesas nenhuma, afora outras que você também tem. São dicas tão simples, meu Deus do céu. Perfeito? Então, para quem perdeu, aluguel de casa ou do apartamento, despesa. Saúde, despesa. Alimentação, despesa. Comunicação, despesa. Transporte, despesa. Se tem carro, gasolina. Pastor, lá em casa tem 2 carros.
Eu saio para um lado e a mulher sai para o outro. Aí eu saio no meu carro sozinho e ela sai no carro dela sozinho. Foi feita uma pesquisa, 80% do trânsito de São Paulo, e é um modelo do Brasil, os carros andam com uma pessoa só. Uma pessoa só. 80% dos carros de São Paulo andam com uma pessoa só. Não seria mais razoável você, se possível for, é você e a mulher, você sai, deixa a esposa no trabalho, especialmente se ela passa o dia lá, não vai ter que sair, não é vendedora, ela vai, chega lá, põe o carro lá, fica o carro lá o dia todo. Quando é 6 horas da noite, 6h30, lá vem ela, coitadinha, enfrentando o trânsito todinho, solitária, triste, capenga, sozinha. Não é mais razoável? Não é mais razoável você deixar a sua esposa no trabalho, vão conversando animadamente, tá certo? E aí você, à tarde, à noite, passa lá e pega a sua esposa e vem os dois conversando, enfrentando o trânsito, bendizendo os prefeitos e governadores, louvando a Deus por eles, pelo trânsito que eles nos proporcionam. Não é mais razoável você fazer isso? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas cada cabeça uma sentença. Se você acha que vale a pena continuar fazendo isso, você tem uma despesa que você poderia cortá-la quase que pela metade e não o faz. TVs. Pastor, eu tenho uma TVzinha a cabo que eu consegui agora com muita dificuldade. Eu digo, bens a Deus, que maravilha, parabéns, é importante isso. E qual foi o plano que você conseguiu? Pastor, o plano máximo, Full HD, todos os filmes possíveis e imagináveis. Eu digo, eita pau Pereira, como diz aqui no Ceará. Isso quer dizer que é o plano mais caro, porque todos os filmes é o plano cheio, o plano máximo. Aí você já entra logo com o plano cheio. Não está sendo inteligente. Existem diferentes tipos de planos, perfeito? Que você pode pegar, analisar e ver. Agora, o desejo é tão incontido e a vontade de ter logo um plano completo é tão grande que o casal pega o plano total. Para quem pode, isso não é nenhuma dificuldade, mas para quem está chegando com dificuldades, já está começando meio ruim. Perfeito? Então você põe lá, repetindo, aluguel da casa, apartamento, saúde, alimentação, educação dos filhos, se já os tiver, comunicação de celulares, TV a cabo se tiver, e lazer, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Tá certo? Qual é o próximo passo, pastor? Cortar a despesa. Cortar a despesa. Aí ele vai dizer assim, pode cortar isso aí, mas isso aqui não. Aí a mulher diz, pode cortar isso aí, mas isto aqui não. Porque eu não vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, porque eu não vou deixar de fazer isso, fazer aquilo. Bom, se você não for deixar de fazer o necessário, você vai deixar de fazer tudo, porque a crise está apertando mais ainda. Então é preciso ter, minha gente amiga, o que nós chamamos de reengenharia. Perfeito? Reengenharia. Ver onde a gente pode cortar. Eu detesto me colocar como exemplo, vocês sabem disso, mas vou dar só um exemplo prático aqui. Eu tinha há muitos anos aquele cartão daquela bandeira maior que tem, não vou citar aqui o nome dela, aquela bandeira maior que é ilimitada. Você pode comprar até um carro, chega lá e diz assim, que carro é esse aqui? Aí o cara, e quanto custa? 50 mil. Eu vou levar 2 em embrulhos. Então é aquele cartão que você pode levar até carro. Entenderam já, né? Eu tinha esse cartão. Aí viajando, eu estava em Nova York a negócios com meu sócio e fui utilizar o cartão.
E eu comprei um reloginho para minha esposa. E eu, feliz da vida, com o relógio no braço, me dirigi ao caixa. Quando meto lá o cartão, problemas no Brasil. Eu digo, como? Eu tenho um cartão, faz anos, cartão aqui, eu posso até comprar a tua loja. Aí o cara riu e disse, é verdade, mas está bloqueado por alguma razão, senhor. Liga para o Brasil. Eu digo, tu é doido, vou ligar não. Aí o meu sócio tinha esse mesmo cartão, disse, Paulo, eu passo no meu. Eu digo, tá bom, pois passa. E ele passou e eu trouxe. Quando cheguei aqui, quase que não me desbloquearam o bendito cartão. Conclusão, me aborreci. Sou cearense, cabeça chata, comedor de rapadura e aborrecente. Me aborreci, cortei o cartão, rasguei o cartão e disse, nunca mais quero esse cartão. E até hoje me mandam, quase que mensalmente, e-mails pedindo que eu volte, porque eu sempre paguei tudo cheio. Nunca parcelei. Outro grande mal também é você começar a parcelar no mínimo. Pague o mínimo. Aí você pensa assim, é só o mínimozinho, vou pagar só isso aqui. Aí você paga. Aí no outro mês vem o saldo e mais as compras que você fez neste mês corrente. Aí ó. E aí ó. Hein? E os juros sobre juros. E aí ninguém aguenta. Então, minha gente amiga, é preciso ter um pouco de imaginação e bom senso para você cortar as despesas. Perfeito? A mulher não trabalha, pastor, minha esposa não trabalha. O que eu faço? Ore. Pastor da minha alma, minha mulher não trabalha, pelo contrário, dá trabalho. O que eu faço? Ore. A pessoa, olha, hoje em dia a esposa pode até em casa fazer alguma coisa. Ela pode ajudar de várias maneiras, além do gerenciamento, onde ela acha que pode melhorar. Isso é sério, pessoal, em tudo. Ela pode fazer isso. Comprar o estritamente, estou quase terminando mais 10 minutos, comprar o estritamente necessário. Olha, o inimigo público número 1 da família e da mulher chama-se promoção. Pense num negócio difícil. Promoção. Ela vai no shopping, aí ela vai aqui e o marido já a põe no lado esquerdo, que é para ela não ver a promoção. Mas ela está aqui no esquerdo, mas o pescoço, ó, vendo a promoção. Ela passa em frente à loja de calçados. Só que todo sapato tem uma bolsa que acompanha, negócio de doido. Então, a promoção que ela faz, opa, aí meu bem, amorzinho, aí o amor sobe a cabeça. Nesse momento, os eflúvios amorosos, as canções românticas em francês e italiano sobem, e ela diz, meu bem, meu querido, meu amor, eu te amo. E ele, vixe, credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E ela, olha a promoção. Olha que coisa linda. Ah, eu quero. Então ele vai e compra. Só que compra o sapato, compra a bolsa, compra o cinto, compra não sei mais o quê, e aí? Então, o inimigo público número 1 da família chama-se promoção. Não vá comprar apenas porque está em promoção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Compre o estritamente necessário. Não sei se vocês observaram, eu ando com uma bolsa agora, uma bolsa discreta, muito discreta. Como discreta esta camisa. Eu pensei, hoje tem culto, vou pôr uma roupinha bem discreta. E aí peguei essa aqui. Vocês percebem como ela é discreta. Então, ultimamente, eu estou andando com uma bolsa, uma bolsa azul, que é uma bolsa que eu ganhei de presente do meu cliente no Japão. É uma bolsinha pequena, é uma mala, é literalmente uma mala, que eu ponho aqui, cheguei à rua assim, tortinho de um lado, mas vou. A minha esposa falou assim, meu filho, compra uma bolsa para você merece uma bolsa nova. Eu digo, mereço.
Tu estás certa, mulher? Mereço. Ela disse: compra uma bolsa nova. E digo mais: você merece uma bolsa de couro de jacaré. Eu digo: você errou. Eu mereço uma bolsa de papo de canário cantador. Uma bolsa assim, elaborada, rebuscada. Eu digo: minha filha, a minha bolsa será esta aqui. Ah, por quê? Eu digo: porque uma bolsa de couro, boa, de qualidade, é no mínimo 500, 600 paus. No mínimo. E eu não vou dar 500 paus quando eu tenho uma bolsa, que posso até ir dentro dela, que está boazinha, está novinha, me foi dada como presente, e eu posso evitar gastar agora 500 paus. Por que eu vou gastar 500 paus se eu tenho uma bolsa muito boa, japonesa legítima, onde me satisfaz, embora seja grande? Eu disse: não vou não, não vou não. Compro não, compro não. E não comprei até hoje. Todo dia lá em casa tem essa conversa. Já comprou a bolsa? Já comprou a bolsa? E a bolsa comprou? Já comprou a bolsa? E a bolsa? Já comprou? Já comprou a bolsa? E a bolsa? Já comprou? Igual aquele personagem do burro do Shrek. Já chegamos? Já chegamos? E aí, já chegamos? Já chegamos? Mesma coisa. Eu morro e não compro. Porque não vou gastar 500 paus agora. Porque não tenho. Eu não tenho. Não dá. Sapato. Hein? Cirurgia? Uma cirurgia na bolsa? Diminui, não dá não. Ela já está diminuída, porque ela embaixo tem um zíper que aumenta mais. Embaixo dela tem um zíper para o pessoal do sul. Aqui é Fechiclé. É o novo. É o novo. Aqui tem um Fechiclé que aumenta, tá? Então eu não aumentei, eu diminuí. A minha esposa fala: meu filho, compra um sapato novo. Eu digo: vou comprar. No aniversário de casamento eu prometo comprar um sapato novo. Mas vai demorar uma semanazinha ainda. Então é importante você ter essa consciência. Perfeito? Quase fechando. Atenção, pais. Não se deixem levar pela chantagem dos filhos. Eu vou repetir para você. Os filhos são especialistas em chantagem emocional. Eles querem as coisas. E se você não os der, eles choram. Choram, esperneiam, lamentam e dizem assim: papai, o senhor não me ama não. Mamãe, a senhora, mamãe, não me ama não. Ora, que cabra chantagista. Então os pais não devem aceitar a chantagem emocional dos filhos. Os filhos devem ser ouvidos, não obedecidos. O contrário é que tem que ser. Os filhos devem ser ouvidos, jamais obedecidos. A decisão é do casal. Mas é frequente a menina: mainha, essa hora é mainha. Mainha, eu estou precisando, eu estou carente. Mãe é assim, eu estava antes necessitando, a senhora sabe, né? Mas agora eu estou precisando, já passou da necessidade para a precisão, quer dizer, é um estágio mais avançado de coisa. Aí ela começa a pedir as coisas. E aí a mãe, meu Deus, coração do tamanho desse microfone enorme, vai e cede. Só que isso tem limites. Não é possível o pai, o casal, ceder em tudo. Não tem condição. Então o casal tem que ter prudência, juízo e pulso para saber quem é que manda na sua casa. São seus filhos ou você, o casal? Quem é que manda na sua casa? Ou você se deixa levar pela chantagem emocional dos filhos? Perfeito?
Então, é importante entendermos isso, tá? Os filhos devem ser ouvidos, mas não obedecidos. A não ser em situações absolutamente estranhas e extras, excepcionais, com a confabulância, com a conversa do casal, etc, etc, etc. Agora, não vamos ceder às chantagens dos filhos. E eles sabem chantagear. O que você pede que eles não fazem, quando eles querem uma coisa, vem a você, mamãe, mãezinha, sabe aquela coisa que ela me pediu? Eu vou fazer, se a senhora me der isso. Aí eles impõem. E aí a mãezinha, coitadinha, que orou, pediu, clamou, rogou, rezou, fez tudo para que ele fizesse o que ela fizesse, e não fez. Agora, quando ela vê que ele vai fazer, ela vai fazer de livre e espontânea vontade, aí a mãezinha agora vai ceder. A mãezinha vai ceder. Então, eu penso que é necessário que haja a conversa, perfeito? Em casa? Pingos nos is. Perfeito? Pingos nos is. Vou fechar agora. Tinha mais coisa aqui, mas vou fechar em função do tempo. E vamos dar aqui 5 minutos para vocês participarem com alguma observação, alguma pergunta. Vamos lá, me ajudem. Augusto Maia, diácono amigo, empresário em Fortaleza, de maior relevância. Fala. Olha, eu não quero, a tua pergunta, Augusto, é importante, é relevante. Eu não vou aqui, como juiz, arbitrar sobre idades e responsabilidades, porque nem sempre a idade corresponde à responsabilidade. Há crianças de 10 anos já com um certo senso mais de responsabilidade. E a gente de 15 anos que se comporta como se fosse de 12, 10 anos, irresponsavelmente. Eu penso que você poderá dar, na hora em que você sentir que há na criança um senso de responsabilidade e que ele não vai, na verdade, utilizar isso como um brinquedo e vai esquecer por aí, porque custa dinheiro. O que muitos pais fazem é dar o celular, darem o celular mais barato que tem, o mais barato mesmo, apenas para o acompanhamento, para que os pais saibam onde está o filho. Perdão, onde está a filha. Então o pai dá, perfeito? Mas dá, repito, nesta condição, o mais simples, o que só fala, pronto, já é muito, tá certo? Só para você acompanhar, isto é possível. Agora, em que idade você poderá fazer isso? É uma coisa do casal. O casal deve conversar, o casal sabe o filho que tem, a filha que tem, e aí poderá fazer isto ou não. Beleza? Não sei se respondi, mas tentei. Segunda pergunta. Me ajuda. Edivar Caldas, meu amigo. Pois não. Isso, perfeito. Eu acho uma grande ideia.
Eu acho interessantíssima. Perfeito. Olha, há celulares, já você fala, Jonathan, há celulares, irmão Edivar, de R$3.000. O mais recente lançamento, que não vou dizer de quem não vou dizer, porque vocês não me pagaram, o mais recente lançamento custa R$3.000. Um celular de R$3.000. Durma com essa, Jonathan Maia. É isso, austeridade. Isso. Espera aí, João, vai chegar para você o microfone aí pelo multimídia. Doutor. Aê. Uma coisa que eu vejo também é que até mesmo, eu achei interessante o seu comentário exatamente da simplicidade do aparelho. Por quê? Porque hoje em dia chega até mesmo a atrapalhar dentro das escolas. Hoje a gente vê que os alunos, os meninos, isso a gente já está vendo dentro da faculdade, quanto novo, que se empolga com essas coisas, com esses aplicativos, e acaba durante uma aula, tá chato, não sei o quê, aí fica no joguinho do celular, aí fica com o negócio de ficar mandando mensagem durante a aula, devido às promoções que pode mandar mensagem, não sei quantas quiserem, aí fica durante a aula conversando, acaba prejudicando um pouco também o desempenho do aluno. Com certeza, com certeza. Eu acho interessante, por exemplo, não sei se lá em casa, porque a gente também foi muito criado com ela, por exemplo, se a gente for falar na questão de dentro de casa, a televisão não era cada um no seu quarto. Às vezes hoje em dia a gente vê o filho exigindo, pai, todo mundo tem uma TV no seu quarto, todo mundo tem um videogame no seu quarto, todo mundo tem isso no seu quarto. Às vezes o pai acaba querendo dar esse lazer, vamos dizer, para o filho, que faz com que o filho até mesmo fique dentro do seu quarto enclausurado, sem aquele participar para assistir junto com o pai, para conversar. Quebra um pouco do elo familiar, né? Da conversa ali, da cumplicidade, tudo na isso cozinha. É o planejar familiar. Que às vezes o pai se esforça tanto para dar isso como presente e também vai perdendo um pouco desse lado, desse elo familiar. É verdade, Jonathan Maia, obrigado pela participação. É fato, às vezes os pais querem proporcionar o máximo de conforto aos filhos, mas de certa forma desagrega um pouco também, né? Agora, cada cabeça é uma sentença, e cada família, se ela pode, tem e quer, e, enfim, é uma conversa familiar. Fabiane. Pastor, como o senhor disse anteriormente, os tempos hoje são muito difíceis. São difíceis. E, em concordância com Augusto e com Jonatas, eu também mãe de uma criança de 8 anos, que estuda num colégio relativamente caro. É difícil a gente hoje manter esse limite dentro da nossa casa, porque na escola elas acabam sendo excluídas pela obrigação de ter um eletrônico dentro do colégio, pelo fato de todos os outros terem e ela não ter. Então ela acaba se tornando uma criança excluída, acaba se tornando uma criança cobrada, acaba se tornando uma criança que os outros exigem uma satisfação do dela não ter. E dentro de casa é muito difícil. Nós, como cristãos, que ensinamos outras prioridades, Perfeito. Olha, isso não é prioridade, isso é uma necessidade que ainda não é o seu tempo, mas, como o senhor disse, os tempos são difíceis. Para nós, pais, é muito difícil manter esse equilíbrio dentro de casa. É verdade, é difícil, mas eu penso que seja possível de duas maneiras. Ponto 1, os pais conversam, digamos, os pais que têm os seus filhos com dificuldade em colégios mais caros, onde a própria ambiência, os coleguinhas têm os seus equipamentos e como que exerce uma pressão psicológica ou direta mesmo que os filhos tenham. Há duas maneiras, a meu ver, pessoal, de abordar a questão. Primeira, você em casa trabalhando justamente os valores familiares cristãos, tá certo? Bíblicos, da não possessão excessiva materialista. Isso é um. O ponto 2 é você, quando eu falo você, o casal, tá certo? Decidir onde é melhor colocar o seu filho, porque há diferentes tipos de colégios, de diferentes segmentos, diferentes abordagens. Há escolas da linha mais construtivista, há escola da linha mais tradicional,
tá certo? Há diferentes tipos de escolas que trabalham com abordagens diferentes. E isto é importante e muito para quem sabe o que eu estou falando, que é educação. Perfeito? Então, se o seu filho, se a sua filha se encontra, tá certo? Numa ambiência que você percebe que não é aquilo para ela, o ideal é conversar e você, até se for o caso, mudar de colégio. Porque isso acontece muito em colégios chamados top. Colégio muito grande, muito colégio rico. Em colégios mais simples, isso não tem problema, porque justamente há outra ambiência. E dependendo da forma de educação, tá certo? Que o colégio dá, você vai ver que fica muito melhor, muito melhor trabalhado isso. Então, não é fácil, é complicado. Agora, é preciso que o casal tenha sensibilidade para pensar o seguinte: olha, eu posso fazer isto. É isto que nós, como pais, podemos proporcionar. Nós não podemos além disto. Portanto, cabe ao casal conversar com o filho, com a filha, e, se for o caso, até mudar de colégio. Até mudar de colégio. Perfeito? Hoje em dia, com os planos do governo, que alguns não são bons, não vou aqui também só escrachar o governo, alguns planos são bons e permitem que você, aluno de colégio estadual, municipal, você atinja a faculdade financiado até totalmente. Com isso, alivia em muito, na psique da gente, aquela obrigação de morrer para pagar o colégio da filha do filho e alimentá-la porcamente, mal e porcamente, apenas para mantê-la num colégio top de linha. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Está percebendo? Então, é preciso sentar à mesa e rever. Pergunta última, são 11h37. 10h37. Pergunta última. Se não tem... Opa, desculpa, irmã Anice. Vou dizer o nome, né? Isso, não diga. Estuda até hoje e até os 14 anos a criança e o adolescente poderia levar o celular para o colégio, mas existia uma recomendação: ao chegar, entregava o celular na coordenação e, ao sair, recebia. Proibido usar o celular dentro do colégio. Hoje em dia está acontecendo lá isso, é assim. Não é? Não tá e o colégio é um colégio top de linha, muito rigoroso na educação. Perfeito. Então perceba que vai muito do colégio também, né? Da administração. Olha, você pode trazer o que você quiser, até esse de R$3.000. Problema seu. Agora, deixa na recepção, coordenação, e pega depois. Lá fora você pode usar a sua Ferrari, o que você quiser. Não tem nada. Agora aqui não. Aqui não. Beleza? Exato, não é o próprio filho que vai informar. Mas enfim, há muito o que fazer. Vamos ficar de pé, obrigado pela atenção. Que Deus possa abençoar você que está aqui e você que está aí pela internet, neste papo nosso familiar descontraído, onde o tema hoje foi, na verdade, planejamento familiar. O que você pode fazer pela sua família, planejando, a gente se entende. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, abençoa a tua igreja Betfagé, os que puderam vir hoje pela manhã. Abençoa, Senhor, os que estão em casa, no trabalho, que nos veem pela internet. Que nós, pais, possamos todos, famílias que somos, realizar, Pai, esta reengenharia, esta conversa familiar, esta organização, planejamento familiar, para que possamos fazer o melhor, o muito com o pouco, e o pouco com a graça de Deus. Nos ajuda, nos fortalece, nos anima e nos dá, Senhor, direcionamento para fazermos a Tua obra no decorrer dos séculos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje para sempre e sempre. Amém e amém. Obrigado, a paz do